material que eu separei é um pouco menos convencional, daquele certo e errado, mostrando cães assim muito perto da perfeição, do ideal, e contracenando, vamos dizer assim, ou mostrando as divergências de cães, por exemplo, com olhos amarelos, arredondados, coisas muito evidentes. Mesmo porque a gente não tem uma disponibilidade muito grande desses desenhos, dessas figuras. Então, eu fui fazer pesquisa de fotos de arquivos em geral, como deve ser todo o julgamento dos árbitros, né? E também até mesmo a visão de criador, até mesmo do expositor, a gente sempre tem que procurar as qualidades o máximo possível, porque achar faltas, desvios, defeitos na verdade, é muito mais fácil do que você encontrar qualidades, estou falando em bom nível. Então, eu vou trabalhar com imagens de cães perto do ideal, porque aquele cão, apesar de todos os seres, né, da natureza serem perfeitos, né, mas aquele cão perfeito dentro daquele padrão, que não existe nenhum desvio, nenhuma falta, como já dizia alguns ditados, esse cão nasceu morto, que não existe o cão perfeito, né? Então, vou trabalhar com imagens de cães que se aproximam mais de características do ideal, mas que eu tenho uma certa liberdade das fotos de poder colocar pontos negativos, né? Então, essa é uma das razões que eu não selecionei também, como disse a primeira vez que estou fazendo, cães assim com falhas, para não dizer defeitos, assim, faltas muito graves, muito evidentes, mesmo porque eu iria usar fotos de outros criadores. Hoje a internet é muito globalizada e isso poderia haver problemas, porque ninguém gosta que seja criticado os seus próprios cães e de repente não tendo o crédito deles também. Outra introdução e esclarecimento que acho que se faz importante frisar é que muitos me conhecem, muitos não, é que eu tenho criado já há 45 anos, mas sou fanático por cães em geral, desde que nasci. E como vivo no Brasil, eu comecei, inclusive, com criação com a linhagem europeia, com o pai, a minha principal matriz, a Foundation Beach, né, a fêmea de fundação, a principal, com uma fêmea europeia, de linhagem europeia, nascida aqui no Brasil, e com um pai alemão, um criador bastante importante, e a mãe era importada da Inglaterra, também um criador bastante importante, e só que ela tinha características ou linhagens mais americanas. Então, praticamente, eu comecei com 50% de linhagens europeias e 50% americana, apesar que ela era praticamente 100% europeia. Mas, como juiz, desde 82, da raça Doberman especializada, eu sempre me basei, continuo me baseando da mesma forma da criação, pelo padrão original, né, que a FCI se baseia pelo padrão de origem de cada país, é o padrão oficial da FCI, principalmente nas desqualificações. Isso é importante deixar bem claro, porque eu, em muitos momentos, já fiz algumas matérias, artigos sobre isso, sobre as diferenças básicas. Eu vou abordar dos dois padrões principais, assim, que é o FCI, que nós vamos nos basear, que é o original, e também o do AKC, do American Kennel Club, que é o padrão americano. Estou falando isso em padrões oficiais. E muitas vezes vamos nos deparar com certas diferenças, muitas vezes complementares, né, entre um e outro, e em hipótese alguma eu quero criar polêmica, apesar que a própria raça Doberman já é uma polêmica
em geral, como quando se fala, na minha forma de ver, erroneamente, tipagem americana, tipagem europeia, ou mais ainda quando se fala, esse Doberman é americano, esse Doberman é europeu. Então, eu quero desmistificar isso, talvez, não que seja uma intenção principal, absolutamente, como eu disse, quero compartilhar meus conhecimentos, né, dentro do possível, não sou uma pessoa muito didática, mas eu quero mostrar, de certa forma, nesse curto prazo que nós temos aí, né, de mostrar que um Doberman, vamos dizer, de linhagem europeia, ele se encaixa perfeitamente, um bom exemplar, se encaixa perfeitamente num padrão AKC e vice-versa também. Um bom exemplar americano, ou melhor, também latino-americano, porque hoje nós temos a linhagem latino-americana, que já praticamente quase 3 décadas vem sendo desenvolvida e hoje tem muita influência, não só nos Estados Unidos, como até mesmo para a formação do próprio Doberman atual, europeu, e sem falar uma influência muito forte asiática também, onde o desenvolvimento da raça, ou admiradores da raça, também está muito forte. Certo? Então, vamos lá, vamos começar pela história, né, da raça Doberman, que muitos conhecem, né, e tenho certeza que muitos conhecem bem. É uma raça relativamente nova, né, que começou a ser desenvolvida há praticamente 150 anos, né, 140 anos mais ou menos, através do seu, vamos dizer assim, do seu criador, que chamava-se Carl Friedrich Louis Doberman, né, nascido e sempre viveu na cidade de Apolda, na Alemanha, e é a única raça entre as centenas de raças oficiais existentes que leva o nome do seu criador, né? Doberman. É a única que temos conhecimento que leva o nome do seu criador. Pois bem, o senhor Doberman, o Mr. Doberman, ou Herr Doberman, ele tinha como uma função principal, ele era um coletor de impostos, também acumulava, assim, ele trabalhava com cães abandonados de rua para a prefeitura, como antigamente falávamos, muito antigamente, acho que tem uma geração que não conhece, com a famosa aqui no Brasil, com a carrocinha, né, que buscava os cães. Infelizmente, muitos eram sacrificados, hoje são, felizmente, adotados, né, ou muitos não também, infelizmente. E também ele trabalhava, é dito também que a história também existe uma certa controvérsia, como um vigilante noturno, em palácios, essas coisas assim. E então, dentro disso, que antigamente coletava-se os impostos de casa em casa, batia-se nas portas, né? Era cobrando aquelas taxas, né? Era de certa forma perigoso, né? Então, com essa gama de cães que ele tinha, né? Vamos dizer assim, não exatamente vira-latas, mas até de raças diferentes ou espécies diferentes, ele começou a fazer certos cruzamentos com o único e principal objetivo de criar, em função do temperamento, em criar um cão de defesa própria, de proteção, aqueles que tinham uma certa agressividade, mas ao mesmo tempo teria que ter um equilíbrio, né, uma obediência. Ele começou a trabalhar independente da beleza, da estética do cão. O principal objetivo dele era criar um temperamento ideal da raça Doberman, que pudesse estar ao lado dele. Ele tem que ter o equilíbrio para também no que não poderia avançar nas pessoas sem que eram pessoas diferentes quando estava coletando impostos, até mesmo como um vigia noturno. E então as características fundamentais
ele se baseou no temperamento. E, como disse, muitos anos já se passaram, já 140 anos se passaram desde o início, foi lá no início de 1860, no século XIX, que ele começou a fazer esses cruzamentos. O Doberman se transformou muito, depois também tiveram várias alterações do padrão oficial, que nós vamos abordar aqui também. Se transformou esteticamente muito do que era na origem, como você pode ver aqui nessas fotos, vocês podem ver aqui nessa foto do lado esquerdo, e de estrutura. Mas o temperamento, para quem já teve o privilégio de conviver com o Doberman, com bom temperamento, né, com características que o próprio padrão oficial, seja ele alemão, ou americano, ou inglês, propõe, né, que diz como ideal, que o temperamento do Doberman, o ideal é exatamente aquele que você convive em casa, exatamente como ele objetivo até hoje, e o objetivo que o Mister Doberman procurou, que é um cão com várias características, como cão de guarda, de casa, proteção. Depois nós vamos ver assim algumas misturas de raças já no início do século XX, fizeram que é um cão de faro, um cão usado para caça, com várias características. Mas a principal característica do Doberman é um cão de escolta, um cão daquele que a gente chama, como a maioria dos cães em geral são, mas o Doberman tem isso muito aprimorado, que é aquele cão grudento, que a gente chama até de carrapato, que quer atenção toda hora, e fica onde você for, ele fica grudado com você. É um cão de família, é um cão que também está no padrão que adora crianças, é exatamente ao contrário do mito que existe, que as pessoas leigas perguntam, mas tem dor de cabeça, porque o crânio desenvolve mais. Nós sabemos, né, tem vários colegas aí, árbitros, criadores, tal, que isso é uma coisa inexistente, ridícula, um mito, é uma coisa que absolutamente não acontece. Bem pelo contrário, sabemos que o Doberman é um cão muito fiel, muito leal, é um cão que dá a vida para o seu amo, seu tutor, seu dono, para sua família, se for o caso, né? Isso tendo as características todas que já falei no início. E é um cão que faz tudo para agradar o dono, tem uma habilidade para trabalho muito grande. Pois bem, então, algumas raças, pode-se ver aqui ao lado o Mister Doberman, com esse, um dos primeiros cachorros que ele teve com a Snoopy, ou Snoopy, não sei, que está sentado, ele parece um pouco claro, mas dá para ver que ele é um pouco peludo, mas na verdade ele é um preto, com mais pelo assim, e com marcações mais... não chega a ser castanhas, mas aqui a foto está difícil, mas com as marcações que o Doberman tem do tuck, nós chamamos assim, né? E é um cão que nada parece com um Doberman, né? De um tamanho provavelmente de uns 40, 45 centímetros, pequeno, que lembrava mais um pequeno pastor e com características principalmente do pincher alemão. Então, aqui nós vemos 4 fotos de cães que foram usados no início pelo Mister Doberman, né? Que é o pastor da Thuringia, que é a região de Apolda, onde ele vivia, que não chega a ser o precursor do pastor alemão, mas ele é um pastor que era preto com marcações castanhas, né? E era um pastor black and tan, vamos dizer assim. O Butcher Dog, que também é considerado como o Matzehund, meu alemão é muito ruim, mas é uma tradução que seria um cão carniceiro, que também dentro dos historiadores tal, falam que ele é um dos
precursores do próprio Rottweiler. Aqui a foto não está muito parecida, mas ele lembra o original mesmo, em outras fotos ele lembra o Rottweiler. O Bosserron, que muitos dizem que tem uma grande influência, principalmente uma etapa mais para frente, no final do século XX, a partir de 1890, ou no início, desculpe, no final do século XIX, no início do século XX, e que tem características até hoje muito parecidas com a de Doberman. Ele está no grupo dos pastores, ele é o pastor de Beauce, uma raça francesa, e também aqui o próprio Pinscher alemão, que já está com umas certas características mais de Doberman, que é o Pinscher original, o Pinscher Standard, vamos dizer, que é já um cão médio, né? E com essas características. Então, vamos para o próximo slide. O Mr. Doberman, a principal função dele foi trabalhar com cães de temperamento, para o temperamento, para se tornar um cão de escolta, um cão de proteção, defesa pessoal, né, proteção da própria casa dele, do habitat. E aqui nós temos uma descrição do padrão do FCI, que até só para colocar como data, o primeiro padrão oficial da raça foi estipulado em 1890. E o Mr. Doberman, ele viveu pouco, acho que 57 anos, é a minha idade atual, espero que não seja um presságio, que ele morreu em 1891, quer dizer, logo depois de ter oficializado o padrão, e em 1899 foi criado o primeiro clube de Doberman alemão, né? O primeiro clube de Doberman no mundo, que está atuante até hoje, e com o desenvolvimento mais do Otto Geller, que foi o que desenvolveu a raça, aumentou tamanho, características, tinha como 150 cães na sua criação, mas ele não é considerado como o principal criador, mas ele que foi um dos que desenvolveu a raça. Então, esse padrão FCI, que eu acho essa descrição do temperamento muito bom, ele foi adaptado praticamente 100 anos depois e tiveram algumas alterações que nós vamos abordar bastante radicais em relação ao próprio padrão original. Houve, na verdade, mais mudanças, alterações que o próprio padrão AKC, que sejam por diversos motivos, né? Mas quanto ao temperamento, lendo aqui, ele é um cão amigável, pacífico, muito devotado à família e amigo das crianças. Nessa última alteração do padrão, que entrou em vigor em 2015, esse, não sei por que razão, esse amigo das crianças, ele saiu, ou ele tinha como outras traduções para nós em português, como adorava as crianças. Pois não sei por que motivo, se foi esquecimento, ele foi excluído dessa parte do padrão, não está nem em destaque, mas eu, como experiência própria, sendo além de pai, avô, que acompanhei com cães, com Dobermans adultos, várias gerações nascendo, e tendo 7, 8, 10 Dobermans, nunca tive muito, também de várias gerações, sempre aceitaram muito bem as crianças e quando cresceram desde bebê, e sempre tiveram uma relação assim muito especial. Inclusive, quando eu morava num local, ainda moro num local grande, mas quando eu morava numa chácara muito grande, minha filha desde pequena andava e sempre o Doberman que estava solto estava sempre ao lado dela, sempre, mas ao lado mesmo, assim, colado na perna, sempre atento para cuidando da criança e vendo outras possibilidades fora, assim, sempre mantendo essa função fundamental
que o Mister Doberman tinha em mente de criar, de um cão de escolta, certo? Então, ele tem um temperamento médio de agressividade, devendo reagir apenas se provocado. Eu acrescentaria aqui que ele também, se ele treinado, ele se for pelo seu adestrador ou pelo seu proprietário, se ele, através de comando, ele também pode atacar ou não, pode fazer uma série de... Tem vários recursos, ele pode cuidar, ficar rosnando na cara do invasor, do ladrão, e sem avançar durante horas. Eu já vi adestramentos dessa forma também. Deve possuir tendências para ser treinado, disponibilidade e dinamismo no trabalho, instinto de proteção, coragem, espírito de luta, seguro e determinado. E isso aqui é um resumo só de umas comparações. Eu acrescentaria no próprio padrão FSI, que inclusive está escrito, vou acrescentar agora, que o limiar de excitação do Doberman é médio, né? Então, a gente já começa a ver pelo temperamento que uma das características básicas do cão, do Doberman, é a chave de tudo, inclusive da parte de estrutura e dinâmica, é o equilíbrio, certo? Então, ele é um cão que inclusive está no padrão europeu, que ele tem uma adaptabilidade social, ele tem uma tendência para se adaptar socialmente. Eu diria até mais, isso está no padrão, oficialmente, mas eu diria até mais que ele é um cão que possui um discernimento muito grande, né? A gente pensa assim que discernimento são só as pessoas e hoje na prática a gente vê que parece que as pessoas têm menos discernimento. Então, ele sabe se comportar socialmente e deve se comportar socialmente com amigos, convidados, se ele convive dentro de uma casa, que o Doberman adora conviver dentro da casa, no sofá, mas ele tem um certo discernimento, não para saber se a pessoa é uma boa pessoa ou não, mas quando gera algum perigo, né, para a família ou para a pessoa, ele tem esse discernimento que não é através do raciocínio, mas sim pelo instinto ou talvez um sexto sentido que os cães, os animais têm em geral e que nós, seres humanos, muitas vezes não temos. Alguns conseguem desenvolver isso no decorrer da vida, mas os cães em geral e o Doberman têm muito esse discernimento. Já no AKC é mais resumido, o temperamento é energético, atento, determinado, alerta, destemido e obediente, como o Weimaraner, o próprio Manchester Terrier, o Greyhound, o galgo inglês, um outro tipo de terrier que havia na época também, o próprio que chamavam de dinamarquês, o dog alemão, entre outros. E não sei se devido a essas influências, cada um diz alguma coisa, que foi mudado o pelo através do Greyhound, mas também foi adquirido maior falta de dentes, e o temperamento, linha inferior, uma série de características que hoje vemos na raça Doberman, mas, como eu disse, quem tem eu tenho o privilégio de conviver com Doberman, principalmente, sabe que ele tem todas as características. Ele é um cão de caça, ele é um cão de faro, né? Foi usado na Primeira Guerra como um cão mensageiro e também explorador de minas. Já na Segunda Guerra, infelizmente, foi usado para vigiar os campos de concentração, e daí veio essa fama, esse mito, que é algo muito injusto em relação ao Doberman como um cão assassino, e a gente sabe que os cães que são domesticados absolutamente não tem nada a ver com as características que os donos ou tutores, ou seja o que for, comandantes, impõem, certo? Então,
como eu disse anteriormente, o padrão oficial da raça foi feito em 1890, criado o padrão original alemão. E 100 anos depois, em 1990, na verdade foi 1989, com 5 anos para adaptação, então foi oficializado em 1994 algumas modificações, de certa forma, radicais pelo próprio padrão europeu, porque durante esses mais de 100 anos que nós tínhamos esse padrão oficial, eu já estava na criação já desde pequeno, com já uns 25 anos mais ou menos, tinha uma certa escola que sempre estava acostumado e existia, era o cão de formato quadrado. Um cão todo, que eu vou explicar um pouquinho mais à frente, todo equilibrado, todo um por um, como até a própria descrição do padrão atual da FCI, ele diz como a descrição de um cão ideal. E eu vou mostrar por que é considerado um cão ideal, seja isso, no caso, na aparência, né, na sua anatomia, na sua estrutura. E tiveram modificações muito acentuadas, algumas, eu acredito que seja por alterações técnicas muito importantes, pela própria atualização e da realidade. Outras talvez sejam por conveniências, porque o Doberman europeu, por muitos anos, ele tinha uma estatura mais baixa, então foi, de certa forma, alterado. Um cão de quadrado passou a ser quase quadrado, um cão que tinha uma altura de 68, 70 centímetros, hoje admite-se, em machos, estou falando até 74 centímetros, quer dizer, aumentou o tamanho. As angulações, que antes eram 90 graus, abriu um pouco a angulação anterior, né, da escápula humeral, também vamos abordar isso, mas foram abertas para 110 graus, né? Isso fez com que... isso, na verdade, as angulações já estavam mais abertas. Eu diria que até isso eu acho que foi uma adaptação técnica muito importante, porque não se via ou não se vê cães com aquele ângulo escápulo-humeral de 90 graus, que para mim, na minha opinião, na minha maneira de ver, é mais para pastores alemães, que já desde baixo tem os metacarpos mais cedidos, tem uma acomodação do húmero melhor ou diferente, com a cernelha mais baixa, são cães também trotadores, o Doberman é um cão galopador em base, apesar que a movimentação é extremamente importante, não só em Doberman, mas como todos os cães. E também, sempre dentro dessas modificações, as 4 cores do Doberman sempre existiu, que todos com as marcações em seus devidos lugares, né, que é o preto e castanho, o black and tan, né, que falamos, o marrom, né, que é com a nomenclatura do AKC e outros países como red, né, como vermelho, mas nós consideramos como marrom. Também sempre existiu o cinza ou azul, todos com as suas devidas marcações, e também o Isabela. Em 94, o Isabela foi excluído e poucos anos depois o azul foi excluído. Então, pela FCI. Então, continuaram apenas 2 cores, né, oficiais, sendo que não poderiam nem participar de exposição e, no caso de reprodução, pelo menos aqui na CBKC, eles tinham um carimbo proibindo a reprodução. E eu não quero entrar muito nos detalhes em relação a isso, mas, como eu posso dizer, hoje em dia nós temos vários exames por DNA genético, inclusive para ver o padrão de cores, que é através muito simples da teoria de Mendel, né, de genética de dominantes e recessivos.
E esses azuis e Isabela, no caso azul é um fator de diluição do preto e o Isabela de diluição do próprio marrom, então seria um segundo par, né? É muito fácil de prever, né? Então você pode, se os pais tiverem a diluição, acasalar um preto com um marrom e nascerem todos pretos, ou pretos e marrons, ou nascerem as 4 cores, né? Não vamos nos aprofundar nisso. Como também, se acasalar um Isabela com preto dominante, a ninhada inteira vai ser preta. Então, eu, particularmente, minha opinião, eu concordo até da proibição nas exposições que são seguidas pela FCI, mas não exatamente dos acasalamentos. Eu mesmo tive uma fêmea Isabela, que foi uma das principais matrizes, e hoje é avó, bisavó, e é das principais matrizes da vez de todos os tempos aqui do nosso continente, e também de vários países ganhadores no mundo inteiro. E ela era uma única fêmea de um acasalamento muito especial, né? que estava em mudança por sorte, estavam em mudança essas regras, então eu tive o pedigree sem o carimbo, claro, não a levei em exposição, né? Mas eu tive a oportunidade de fazer 2 acasalamentos com ela, um com preto dominante, um outro com heterozigoto, com outro cão preto, né? Na primeira ninhada eu tive cães 9 filhotes, todos pretos. Na segunda ninhada teve cães pretos e marrons. Então, quer dizer, antes o melhor controle, vamos dizer assim, não é a proibição, é o próprio controle, né? Mas isso já passou, a gente evita, né, ter cães com diluição, até mesmo acasalar com cães com diluição, mas ele não pode, essas cores não podem participar do padrão. Então, essas são algumas das alterações, vamos dizer assim, mais radicais que sofreu depois desses 100 anos o próprio padrão, né? Até 1950, talvez as pessoas não saibam, mas o nome do Doberman, sempre com 2 N's, né, da FCI, no final, porque ele era o sobrenome do Mr. Doberman, ele era usado oficialmente como Doberman Pinscher, né? E depois foi excluído o Pinscher, isso em 1950, quer dizer, não faz tanto tempo assim. E porque achavam que o Pinscher, as características do Pinscher, né, que era um caçador de rato, apesar que o Doberman caça muito rato, outro dia uma cachorra nossa especial veio e trouxe um gambazinho e vivo e nos entregou, e não sei se era como uma oferenda, como uma prenda, né? Mas muito caçadores nos entregou no meio da sala, assim, levou susto, pensei que estava morto, claro que logicamente a gente não mata nem aranha aqui dentro de casa, aranha marrom, inclusive, que tem bastante, e a gente não matou, levou para outro local, soltou, e 2 dias depois ela veio e trouxe outro gambazinho também. Essas características de caça, né? Muito grande, mas o Pinscher foi excluído, e eu acho que também tem muita razão, né, por isso. Já o AKC, ele manteve o corpo quadrado, que a altura, né, deve ser igual ao comprimento do tronco. Eu vou mostrar já em seguida como que é feita essa medida, né, que é do chão até a cernelha, o ponto mais alto, né, do corpo do cão, do tronco, e da ponta do manúbrio, ou seja, a ponta do externo, né, até a ponta da nádega, né, ou seja, até o sacro, né, o final do cão. Outras raças são medidas por um quadrado interno, né? No caso, o Doberman é medido dessa forma. Então, não há nenhuma diferenciação entre machos e fêmeas, porque, voltando aqui em cima, analisando, gostaria também de fazer mais uma introdução em relação ao seguinte, que o padrão oficial
seja juiz, mas principalmente o árbitro, que ele atua em exposição, né, tem as suas soberanias de decisão. Todo padrão oficial ele tem a sua interpretação subjetiva. Mas para ter essa interpretação objetiva, é importante ter o conhecimento do padrão oficial ou aquele padrão que queira seguir, o que deva seguir. Para ter o conhecimento do padrão, é preciso estudá-lo e também estudar e ter conhecimento de estrutura e dinâmica, né? Anatomia e dinâmica. E, além disso, há necessidade de ter olho, né? Um olho, uma sensibilidade, às vezes um padrão de estética, que muitas pessoas, às vezes, leigas, e nós vamos passar por fotos mais para frente, mas até, de certa forma, felizmente, o microfone de vocês, dos telespectadores, vão estar desligado, porque com certeza iriam me interromper, e porque vão ter outra visão do que daquela que eu vou estar mostrando. E isso e nenhum vai estar certo ou errado, é uma questão, na verdade, como eu falei, é muito subjetiva, e é normal que alguém veja esse cachorro, eu veja como quadrado, e o outro veja como comprido ou longo, mesmo porque são em fotos, que é algo que acho bastante parcial para falar. Então, analisando a minha forma de analisar, o corpo deve aparentar quase quadrado. Então, aqui já diz que o cão deve ser, desculpe a redundância, quase quadrado. Como ele fala quase quadrado, é muito diferente de cães trotadores, inclusive como o próprio Rottweiler, que é um cão retangular, que admite-se ou que prefere-se até 15% do comprimento do corpo em relação à altura. Mas reparem outra situação em relação ao português. Permite-se que o comprimento exceda a altura, mas não mais do que a proporção de 5% em machos e 10% em fêmeas. Isso é característico, permite-se, para mim, em português, chama-se admite-se, é o mesmo o verbo de admitir, né? Aceita-se um comprimento que exceda a altura até 5% machos, que vai ter uma aparência muito longa, e 10% em fêmeas, que também é polêmico, que eu não acho essa necessidade, né, para poder a fêmea ter cria, eu acho que não há necessidade. 10%, na minha opinião, é um cão muito longo, isso pelas experiências que eu já medi. Então, na minha opinião, né, como diz aqui, o cão ainda continua sendo quase quadrado, e que a quadratura, a compaticidade tem que ser procurada. Então, nesse próximo slide, nós vemos um desenho que supostamente seria o macho ideal e a fêmea ideal, e se baseando aqui na quadratura. Então, como está descrito no próprio padrão da FCI, que a descrição é de um cão ideal, né? Entre outras características, ele configura a imagem ideal de um cão, né? É do tamanho médio, de construção forte, musculoso, através de elegantes linhas do seu corpo, seu porte orgulhoso e sua expressão determinada, ele configura a imagem ideal de um cão. E então, rapidamente, né? Falando rápido, vai ser muito rápido, mas nós poderíamos descrever o Doberman de forma que é um cão extremamente simétrico e equilibrado. Então, eu vou mostrar certas características de medidas do Doberman, né? Que até, não sei se está acompanhando a palestra, meu amigo, o criador mais antigo aqui, talvez da América do Sul, do Brasil, o seu Sérgio Capes, juiz all-rounder também, que tem muita história na raça, desde os anos 60, na história da evolução da raça aqui no Brasil. Então, ele sempre, quando ele estava, não sei ainda se está, faz parte do Conselho de Árbitros, ele sempre dizia que o Doberman é um cão
assim, ideal para ser estudado como todas as características ideais de um cão, de uma anatomia perfeita, e para estudar até outras raças e principalmente desvios de anatomia. Então, como eu disse, vamos lá. Altura do chão, né? Do chão, da ponta do pé do chão até o ponto mais alto da cernelha, quando se considera um cão quadrado, né? Ou quase quadrado, ele deve ser a mesma dessa ponta, eu estou mostrando aqui na flechinha, da ponta dos ombros, né? O manúbrio, a ponta do externo, quero dizer que deve ser na linha dos ombros, até a ponta da nádega, né? Do final da garupa, do sacro, né? Na verdade, aqui é o isquio, né? Essa altura deve ser a mesma. A altura do chão até o cotovelo deve ser a mesma do cotovelo até a cernelha. Tanto no padrão FCI como HC, ele diz que o Doberman tem que ter um pescoço de bom comprimento. E a gente considera, quando a gente estuda anatomia, o que é um bom comprimento? É um cão que tem um comprimento equilibrado, proporcional. Então, como as vértebras cervicais iniciam, na verdade, quando vê o esqueleto do cão, nessa área, justamente nessa interseção aqui, que é da escápula humeral para a ponta do ombro, essa altura do chão até a ponta do ombro deve ser da ponta do ombro, né, até ao final da nuca, né, do pescoço. Isso é um cão, um bom comprimento do pescoço. A cabeça, que também durante 100 anos, até pessoas leigas ou juízes de outras raças, até que não são juízes da raça Doberman, sempre seguiram o paralelismo crânio-focinho, quer dizer que se traçar uma linha imaginária ou na continuação do crânio, ela deve ser paralela ao crânio-focinho. Não sei por que razão, não sei se por esquecimento, no padrão de 1994 foi excluído essa característica tão importante do Doberman, e agora nesse padrão oficializado em 2015, ele voltou como sendo quase paralelo. Mas, voltando ao equilíbrio do cão, essa distância da ponta da trufa, né, do focinho, a distância, o tamanho da cana nasal, o comprimento até o stop, da trufa até o stop, deve ser a mesma do stop, ou no início do supercílio, até a ponta do ocipício, né? Então, mesmas medidas de comprimento de focinho e paralelismo. E ainda, continuando com as proporções simétricas, as angulações dianteiras, sejam elas 90 graus, ou sejam elas mais atualizadas, que eu concordo, com 110 graus entre a escápula e o húmero, o comprimento do húmero deve ser o mesmo comprimento da escápula, ou omoplata, né? E esse comprimento deve ser estimado, claro. Então, todo desvio de um cão simétrico, absolutamente simétrico, como é o Doberman, seja para mais ou para menos, é considerado uma falta. Mas, diga assim, por que ter juiz, por que ter exposições, se basta chegar a medir o cachorro, aquele que tiver a melhor medida, ele seria o vencedor, podia ser feito isso até pelo robô, computador, né, ou só fita métrica. Porque quem convive com as discussões sabe que existem muitas variações e como, por exemplo, se um cão é mais aberto nessa angulação na frente, ele normalmente, se tiver boas angulações posteriores do joelho, de traseira, ele vai ser desequilibrado. Então, muitas vezes, duas faltas, como ser aberto, ser mais reto na frente, ser mais reto atrás, às vezes, no geral, ele é mais equilibrado. Além de temperamento, de condicionamento, de estado físico, tem uma série de variedades variações, vamos dizer, que o juiz, durante 2 minutos, ele vai analisar. Então, nós
um macho ideal, uma fêmea ideal. Aqui nós vemos o comprimento que consideramos essas figuras como correto do corpo, e aqui consideramos um corpo longo, que, na verdade, esse cão, principalmente nessa parte, nesse setor lombar, esse corpo longo, ele, se medido do chão à cerneira e do ombro até a ponta da nádega, ele vai ter aproximadamente 5% mais longo do que alto. Então, isso caracteriza justamente dentro do padrão FCI, que eles teriam uma admissão, como eu disse anteriormente, 10% já por experiências, numa fêmea, até chega a descaracterizar, apesar que não deve ser finalizado, porque está dentro do padrão. Seguindo, mais uma vez, uma descrição dos dois padrões, né, porque houve modificação nesse padrão aqui. É admitido 68 a 72 no macho, e o macho é tolerado 74 centímetros. Na verdade, pelo padrão FCI oficial, que nós seguimos, é admitido 2 centímetros a mais e 2 centímetros a menos do padrão. E nas fêmeas a mesma coisa, 63, 68, quer dizer, admitiria até 70 centímetros e até 61 centímetros, né? Agora, existe uma lista de faltas que também foram inseridas no padrão alemão por volta de 1950, e depois, em 1994, foram incluídas muitas faltas desqualificantes nesse padrão, que ele é muito claro na relação de faltas, que essa tolerância acima, isso é muito importante para nós aqui também da América do Sul, que tem cães até um pouco acima do padrão, muito alto, digamos assim, não ao contrário, muito pequeno, que essa altura é admitida acima de 2 centímetros ou abaixo de 2 centímetros, quando desviada, quer dizer, um cão de 73 ou 74 centímetros, ela, claro, se medido, né? Mas você pode fazer uma injustiça se não medir o cachorro e achar ele é muito grande, né? Ele não deve ter a qualificação excelente. Ele, se for um cão de excelente qualidade, mas tiver 73 centímetros ou 74 centímetros, ou uma fêmea de 69, 70 centímetros, pelo padrão europeu, isso não é feito na prática, infelizmente, ou felizmente, não sei. E ele não deve ter a qualificação excelente, algo que na prática não acontece. Tem múltiplas pessoas com quase 74 centímetros. Isso quer dizer o seguinte, dentro daquela interpretação do padrão. Se a gente tem, vamos dizer, um julgamento, até mesmo, não digo na escolha de um criador, porque o criador tem muito o que tem em mãos, a sua matriz para poder escolher um reprodutor, linhagem, saúde, etc., temperamento, todas as características que influenciam no criador, até mais do que num julgamento em pista. Mas se você tem um cão simulando em exposição, que tem 2 cães com as mesmas qualidades, com as mesmas características, um cão quadrado, quase quadrado, movimenta bem, temperamento, bem condicionado, os 2 são excelentes em todas as características, mas ele aparenta, não sei se eu estou rabiscando aqui, mas está rabiscando o meu PowerPoint, ele aparenta um cão de 70 centímetros, um macho, que para muitos aqui, principalmente na América Latina, é considerado até um macho até pequeno, né? Mas não é, né? 70 centímetros. E você tem um outro cão com as mesmas características, com 73 centímetros, né? Ou você supõe visualmente que ele seja muito grande, daí o correto é medir, não há dúvida que o cão que deve vencer, desde que ele se movimenta igualmente, tem um temperamento condizente com a raça, dentro de pista, inclusive, deve vencer, deve ser escolhido pelo juiz, aquele cão de 70 centímetros, até mesmo macho de 68, 69 centímetros,
ao invés dos 73. Isso muito na prática não acontece. Claro que o Doberman, como já falamos, ele é todo proporcional. Então, quando você aumenta o tamanho, aumenta a altura de pernas, tudo tem que ser proporcional. E também ele tem que ter maior ossatura. Não adianta você ter um cachorro de 72 centímetros alto e ser fino, né? Então, tem que ter a substância, tudo proporcional. Então, o mesmo acontece com as fêmeas. Foi incluído também em 94 o peso entre 40 a 45 quilos, entre 32 e 35 quilos. Isso, normalmente, não são pesados os cães, acredito que nem mesmo na Europa, pelo menos às vezes que eu já joguei lá. Claro que deve existir a balança, não são pesados, mas isso é muito importante, essa abrangência, porque eu já tive cães com 50 quilos e machos, e já tive que são passados, e uma média de 40 a 45 quilos, um cão adulto com a substância, amadurecimento formado, com uma boa ossatura, uma boa envergadura, é completamente normal. Muito acima disso já passa, e abaixo também já acaba sendo um macho leve. A mesma coisa acontece com as fêmeas. No caso do AKC, tem essa altura, que é a altura original, sendo que ideal 70 centímetros, mas não é uma falta desqualificante. Então, os Dobermans não são medidos nas instituições americanas e nunca houve referência ao peso, e eles não são medidos por quê? Porque pelo AKC só podem ser medidos cães que têm em seu padrão a falta desqualificante, que não é o caso do AKC, né? Então, eles têm muito com essa influência latino-americana, que aumentaram muito os tamanhos, eles têm muitas restrições em relação a isso. Só voltando aqui naquelas proporções, eu esqueci de falar que o peito, a profundidade do peito tem que ser na altura do cotovelo, né? Alguns cães têm um pouco abaixo e alguns acima. Então, dentro dessas proporções simétricas que eu comentei na vez passada, ele tem que ter a metade da cernelha até o cotovelo. O peito deve atingir a metade da altura, já que o cotovelo deve atingir metade da altura. Então, vamos lá para alguns desvios da raça. Aqui tem um macho e uma fêmea, que aparentemente ou, né, teoricamente são corretos, muito bem aplumados, uma boa largura de frente, largura de traseira. Repare que a largura de frente num Doberman, diferente de um Bulldog, diferente de outros double tracking, né, que tem um movimento duplo, né? O Doberman tem uma tendência ao single track, um movimento de uma linha única. Depois que atinge uma velocidade, ele deve ser da mesma largura de frente e visto de trás e de frente. Aqui já considero uma fêmea, aqui já é uma fêmea também. Aqui, se for reparar melhor, não sei como está o tamanho para vocês aí, mas dá para ver que a cernelha dessa fêmea, desse desenho, ela está mais alta do que o do macho, né? É uma linha de dorso descendente. Isso também que foi alterado no padrão do 94, que a linha descendente do ponto mais alto da cernelha até a garupa é ligeiramente descendente, enquanto que o AKC ainda mantém a linha de dorso reta, e eles mudaram, adaptaram em 90, como passaram de level para straight, porque o level é a linha nivelada, que isso é pedido para labrador, golden, apesar que, né, que não são todos que têm essa nivelação dessas outras raças também, mas como caracteriza também o ponto mais alto é a cernelha do cão, e bem marcado. Então, vamos lá. Aqui nós vemos um exemplo de um cão pernalta. O que é um cão pernalta? É aquele desvio que eu comentei no início. Esse cão, essa altura de perna, né, do chão até o cotovelo, é superior do cotovelo à cernelha. Perna curtas, exatamente ao contrário, né, que é do chão até o cotovelo, é menor do que do cotovelo até a cernelha. Isso, como os espanhóis e argentinos e latinos aqui falam, pata curta, né? E grosseiro
quando o cachorro perde uma das essências, né, que é a nobreza, a elegância de suas linhas, né? E aqui muito refinado, que é um cão muito leve, né? O Doberman não é um cão refinado, seja em qualquer padrão que é usado, ele é um cão com características fortes, até o próprio AKC, o pessoal, quando ele fala como heavy bones, né, com ossos pesados, que isso tem uma interpretação até mais forte que o próprio padrão europeu, até acho que não é por aí, são boas ossaturas, vamos dizer, proporcionais, né? Então, ele não deve ser refinado, ele deve ser forte, com musculoso, com substância, né, com linhas simétricas, equilibradas, mas tem que ter a aparência poderosa. Aqui um exemplo de uma linha superior muito inclinada, né? Não é levemente inclinada. Aqui uma linha superior nivelada, apesar que esse desenho também está muito mal feito, porque o cachorro não tem cernelha, né? Praticamente não tem cernelha do pescoço, isso aqui não existe, né? Não aparece a cernelha dele, as cruzes, né? No caso. A garupa é muito alta, que às vezes por muitas consequências a angulação traseira é um pouco reta, a garupa é alta, além dessa garupa aqui ser alta, ela é demasiadamente arredondada. E a linha superior, nesse caso, carpeada, né, roach ou curvada, também é errado. E aqui aparece 3 desvios, né? A tíbia longa é algo que também nós vamos comentar muito sobre isso. A jarrete de foice, quer dizer, ela não está perpendicular, tem uma inserção de foice, e a inserção muito baixa de cauda, quer dizer, uma garupa demasiadamente caída, demasiadamente inclinada, ou demasiadamente arredondada, né? Também vamos falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Aqui outros desvios básicos de aprumos anteriores de frente, aqui a princípio uma frente correta, aqui as mãos para dentro, que nós chamamos um toe-in, né? que essas mãos vão ligeiramente para dentro, às vezes isso ocorre, tem várias características, mas às vezes cães muito largos na frente, né? Aqui nós temos mãos para fora e na figura seguinte, cotovelos para dentro. Aqui, inclusive, dá para ver que até a ossatura, não sei por que razão, é até mais fina desse cão aqui. Mas, normalmente, essas mãos para fora consideradas, na verdade, são os metacarpos, há desvios dos metacarpos, né, dos pulsos do cão, dos anteriores. E aqui é um desvio das pernas que, normalmente, a causa disso aqui é porque as costelas são mais estreitas, o arqueamento das costelas são mais estreitas, e isso tem a tendência dos cotovelos da perna inteira serem mais junto ao corpo e ter desvio que muito antigamente, não sei porquê, nós apelidamos como mãos francesas, ou patas francesas. Não sei exatamente a origem disso, mas, de um modo geral, quando na criação, quando tem um filhote, com esse desvio de metacarpo e esse desvio das pernas, esse caso aqui é preferível, porque com o desenvolvimento, com o amadurecimento, com o arqueamento de costela, seja por exercício, por natural, ele pode melhorar isso aqui. E esse metacarpo, em geral, melhora também, mas é uma coisa que na verdade, não vai melhorar. Ele melhora, que eu digo, numa apresentação, que os handlers são muito bons, principalmente nas Américas, aqui que armam muitos cães, eles aprumam bem. Aqui é muito mais fácil de você aprumar. O cachorro parado, mas claro que na movimentação ele vai aparentar. Aqui também, nitidamente, os cotovelos para fora, às vezes os cães estão bem aprumadinhos, como esse aqui, e quando trotam, soltam tudo, parafuso, soltam, parece que o cachorro começa a desmontar, soltando os cotovelos para fora. Aqui também, às vezes, tem uma série de causas, seja o arqueamento de costela mais largo, ou ser muito largo, não precisa chegar a ser de barril, né, como outras raças,
mas ele, às vezes, tem até desvios de metacarpo também. Aqui uma frente muito estreita, que normalmente aprisionaria essas patas francesas aqui, mas ele está bem aprumadinho, ou às vezes os cachorros são bem aprumados no dianteiro, mas são muito estreitos. Aqui uma figura de uma frente muito larga. Então, é muito nítido, muito fácil de se olhar, né, pelo menos no desenho, os desvios do padrão ideal do equilíbrio. Então, aqui nós temos outros desvios básicos, né? Os pés dianteiros, a mão correta, os pés, as patas, tanto anteriores como posteriores, devem ser bem arqueados, os dedos, que nós chamamos pata de gato, mãos de gato. Aqui está uma pata espalmada, que também chamamos de achinelado, né? Isso aqui dá para ver bem, que parece um chinelo, está até exagerado, uma característica bem ruim também, que mostra um certo desequilíbrio. Aqui o metacarpo correto, com as mãos vistas lateralmente bem arqueadas, bem fechadas, bem colocadas, pisando com todos as falanges, os dedos tocando no chão, né? E esse metacarpo correto, ele parece 100% vertical, perpendicular, mas na verdade existe um pequeno desvio de 10%, do ângulo de 10 graus, né? Aqui nessa característica do metacarpo. Quer dizer, é praticamente reto você olhando, mas se ele realmente for reto, principalmente desde filhote, ou for muito reto, ele vai ter uma consequência como essa, do metacarpo pronunciado, que também não se sabe exatamente a causa, mas, claro, é um desvio de equilíbrio, às vezes até angulações dianteiras muito retas, que vamos ver mais para frente. Aqui é um metacarpo muito inclinado, claro que está exagerado, mas o pastor alemão que tem mais ou menos 60 graus, e depois tem consequências mais acima da colocação, encaixe do próprio útero, e que até faz com que ele tenha a tal das ondulações de 90 graus, vindo aqui por baixo, que isso, no caso do pastor alemão, ele ajuda, né, para amortecer, e é um cão com características completamente diferentes dos homens. Aqui jarretes corretas, bem aprumadas, largo, né, no posterior, como nós já vimos posteriormente. Aqui as famosas jarretes de vaca, onde a ponta do jarrete aponta para dentro, elas não são perpendiculares. E aqui são as jarretes muito afastadas, que também em muitas raças acontece isso, até Schnauzer e tal, que são as jarretes em barril, que acho que chamamos também isso, que elas são afastadas e quando se movimenta, isso é nítido e dificilmente ele vai para não são perpendiculares também, né? A jarrete de vaca é pior ainda, claro que nesses dois casos o desvio é preferível até ter uma jarrete mais afastada, mas ele não vai para o single track, para o movimento único que o cão atinge, né, que é uma característica do Siberian Husky, também do Husky siberiano, quando aumenta o trote de velocidade. Aqui nós vamos para desvios de mordeduras. Aqui é muito importante dizer, porque também em 94, eu já tinha esses 25 anos, de praticamente um pouco menos de escola, que sempre a falta de um dente era grave, mas em 94 foi introduzida muitas faltas desqualificantes por um padrão FCI, entre elas qualquer desvio do esquema dentário no padrão FCI é desqualificante, né? Então, só que também na prática muitas vezes não acontece isso, mas inclusive não só do esquema dentário de dentição completa, tal, como desvios de mordedura. Então, nós temos um exemplo que aqui é considerado mordedura correta em tesoura. Às vezes, quando eu cito a Castell, eu não cito ele como já falei na minha introdução, para dizer que é o certo, errado, não. É só para algumas características que
foram considerados. E eles pedem uma true scissor, quer dizer, uma mordedura verdadeira, né? Uma verdadeira mordedura que, infelizmente, eu não tenho visto em julgamentos, até no mundo inteiro, nesses últimos, talvez, 20 anos, é um dos grandes problemas. Talvez as causas sejam porque alongaram mais os focinhos, não sei exatamente qual foi a causa, mas isso aqui, para mim, não é uma mordedura verdadeira, porque uma mordedura é uma mordedura básica, aceitável, já hoje já é considerada excelente, se eu vejo isso na pista, porque sobrepassa os incisivos superiores, nesse caso, dos incisivos inferiores, né, sem desalinhamento, sobrepassa pelo menos 1/3. O correto são dentes largos, que também foram diminuindo com o tempo. Infelizmente, os europeus se vê os dentes mais largos ainda, e ambos os padrões dizem isso. Ele passa 2/3 em relação aos incisivos, e muito com uma tesoura perfeita. Então, aqui nós temos uma mordedura em torquês, não em pinça, né, que falamos, que não tem esses alinhamentos. Isso aqui é muito comum nas nossas pistas atualmente e do mundo inteiro. E não é só privilégio daqui da América do Sul, mas aqui tem uma acentuação muito grande, a gente vê na Ásia, vê em todos os lugares, essa mordedura em torquês. Muitos, infelizmente, contra a ética, usam aparelhos dentários, né, que é uma falta de ética do Alexandre muito grande, mas não vou entrar nisso, que seria uma falta desqualificante. Seria, por que eu digo seria? Porque o número aumenta tanto que, se você for levar ao pé da letra, vamos dizer, o padrão, como juiz na prática, e eu tento fazer muito isso, eu desqualificaria muitos cães, porque existem vários tipos de mordeduras em torquês, aquelas que têm alguns desalinhamentos de dente, dos incisivos, que isso não é considerado uma mordedura errada, principalmente se não é a maioria. Nós temos 6 incisivos embaixo, 6 incisivos em cima. Então, se tiver desvio de menos da metade, 2 ou 3 dentes, é um dente desalinhado, mas a mordedura toda continua mordendo corretamente. Mas no caso de torquês, existem casos que eles são, até os dentes não têm nem ponta, eles são todos quadrados, né? Meio lixados, que é uma mordedura muito feia. E, claro, na maioria das vezes eu não desqualifico, como vários outros árbitros não desqualificam essa mordedura em torquês, mas existem mordeduras torquês que incomodam um pouco mais que as outras, que são mais verdadeiras mordeduras em torquês, quando todos os dentes superiores e inferiores são do mesmo formato, assim, e dá nitidamente. Claro que uma mordedura em torquês também propicia uma mandíbula, um queixo mais forte, que muitos gostam, muitos vão atrás. Mas a mordedura dobra em tesoura. E existem casos de mordedura em torquês que os incisivos inferiores acabam, com o tempo, o que nós chamamos, eu tenho isso também, de bruxismo, e vão lixando naturalmente esses dentes, quando não se usa aparelho, logicamente, naturalmente, e esses superiores, os dentes ficam pela metade dos superiores, e eles sobrepõem um pouco. Então, isso eu considero quase com uma tesoura, mas, claro, numa disputa muito acirrada, de excelente nível, isso é levado em consideração. Aqui o prognatismo inferior, né, nítido, isso é desqualificante, isso aqui não tem como fazer. Aqui uma mordedura protusa, né, que os dianteiros, os superiores sobrepassam, e o intervalo não se tocam, também é grave, mas é desqualificante, mas às vezes passa como passa o torquês, e admite. Eu não estou dizendo que deve admitir, mas que, se for levado ao pé da letra, a maioria dos cães, inclusive campeões, não receberiam a qualificação excelente e teriam que ser desqualificados. E isso seria uma proporção, infelizmente, muito grande.
Então, claro que nós, como juízes, nós temos que seguir o padrão e temos que ser rigorosos aos padrões, porque muitos criadores se espelham naqueles cães que estão vencendo, usam aqueles cães vencendo, mas o criador tem que ter a sua própria consciência, honestidade e também tentar seguir o padrão. Eu, por exemplo, se tiver numa criação um cão torquês, um desvio, uma falta de dente, mesmo que eu podendo, o cachorro sendo excepcional, eu podendo exportar para os Estados Unidos, que admite ser até o torquês, não é desqualificante, e aqui no AKC tem um desvio de alguns milímetros maior, na verdade, seria... eu tenho marcado aqui, mas eu não vou me ater a isso aí, exatamente quantos em polegadas, né, transformando para centímetros, milímetros, um desvio considerável. E mesmo no AKC, que é admitido a falta de dente, no máximo 4 dentes ou mais, é desqualificante, né? A raça Doberman, eu acho que é uma das únicas, tem outras também, mas é uma das únicas que os juízes americanos abrem a boca, porque eles podem ter falta de 2 dentes, e daí já considera um desvio maior. Se for falta de um dente, não teria problema, como no FCI. E, claro, falta de 3 dentes já é considerado um desvio com extensão grave, muito grave, porque está perto da desqualificação, e 4 dentes é desqualificante. Então, nós temos nesse esquema dentário 6 incisivos inferiores, 6 incisivos superiores, os 4 caninos, né, todos bem colocados em mordedura. Nós temos no maxilar inferior, na mandíbula inferior, nós temos 4 pré-molares, e 4 pré-molares do lado esquerdo e direito, também da mesma forma 3 molares no esquerdo e direito, né? Já em cima, a única diferença é que tem apenas 2 molares, né? Então tem um dente a menos, né? Nessa conformação. Alguns já vi desenhos, eu também não sou dentista, mas eles consideram como 3 pré-molares e 3 molares, talvez pelo tamanho, mas eu sempre considerei minha escola como esses 4 pré-molares e 2 molares apenas. Então, aos juízes ou até aos criadores ou expositores, amantes da raça, é muito importante contar a dentição e tem que abrir, além de contar a dentição, tem que abrir a boca do cão para poder visualizar esse molar, último molar, esses 2 últimos molares, e esse de cima tem que ver de baixo, ver de cima esses 2 últimos molares, sem abrir a boca, apesar de que a elasticidade do focinho do Doberman é muito grande, você consegue abrir bastante, ver até quase esse último molar aqui, mas não vai rasgar a boca do cachorro também, para ver se outros molares tem que ser aberto. Por isso que nos Estados Unidos eles também abrem a boca, porque se faltar 2 últimos molares, tanto superiores como inferiores, ele vai faltar 4 dentes e seria uma falta desqualificante. O Doberman é um cão de galope, né? Muito importante também o trote, a movimentação, nós vamos ver para frente, né? Porque a gente não analisa o cão galopando, né? Mas ele, por ser um cão de galope, ele não tem necessidade de certas características, como ser um cão, ser um pouco mais longo para fazer as curvas em círculo, ou seja um cão de pastor, de pastoreio, que tem várias explicações por que eles são mais longos, às vezes até dos arqueamentos de costela, etc. Mas isso seria uma outra talvez, palestra sobre anatomia dinâmica. Mas existe um ditado muito grande que vende até quadros de portão, assim, diz assim: o meu Doberman chega em 4 segundos no portão, e você? Tipo, né, um alerta, tipo, cuidado com o Doberman, cuidado com o cão. Então, aqui considera como um trote ideal, que apesar de que é um desenho, né, é muito importante, quando a gente vê o Doberman ou qualquer cão em exposição parado, que ele faça, quando se movimente, principalmente quando é uma figura bonita, que faça a mesma
a mesma figura quando se movimenta, mantenha todas as características. Né? Nesse caso, foi considerado como um triângulo. Eu, particularmente, não sou muito fã desse figura, mas é a melhor disponível que tem, porque eu acredito que esse cão é muito curto, principalmente aqui na lombar, com esse comprimento de perna, e esse cão fatalmente faria um sobrepasso, um overreaching. Mas ele é um triângulo. Então, nesse outro slide, que é de uma escultura, que se vê, uma escultura que dá para ver musculatura, para mim, esse é um trote ideal, com o alcance, um ótimo alcance dos anteriores e uma excelente propulsão dos posteriores, né? E também sabemos que essa linha, essa continuação da linha do pata com o ombro, é o máximo alcance que um cão, qualquer cão, ou qualquer um de 4 patas, ele pode alcançar. E como a propulsão, já diz o nome, vem, né, o cachorro inicia o trote pelos posteriores, ele precisa ser equilibrado para não cair de frente. Ou, às vezes, se tem uma propulsão muito forte atrás, ele vai elevar os dianteiros mais. Tem uma série de consequências de movimentação que uma outra oportunidade pode analisar. Mostra um cão, um movimento correto de ida e volta, com uma tendência, depois de uma certa velocidade do trote, do single track, né? que vai para a mesma linha, mas nota-se que os cotovelos são bem rente ao peito, né? Sem soltar, um cão altivo, e a movimentação de volta. Aqui nós temos 2 exemplos de cães parecidos, né? Aqui considerando como 90 graus, essa linha imaginária, apesar que ela está muito acima, é o máximo alcance dos anteriores. Aqui já se vê um cão com angulação dianteira mais aberta, e essa linha está melhor colocada, mas é um cão, uma fêmea, aparentemente, com um setor renal mais curto, né? E com linhas um pouco mais, vamos dizer, não extremadas, mas bem pelo contrário, até porque ele é reto, mais reto na frente, e o equilíbrio do posterior tem que ser equilibrado à frente, né? Apesar que existe a descrição do padrão FCI de como deve ser o ângulo, né? Aqui, de todo o posterior. Aqui nós vemos um ângulo da garupa, né? Entre o ilho e o isquio, né? O sacro, no caso, é de 30 graus. Esse ângulo é um ângulo correto, que essa linha ela não é imperceptível, quer dizer, uma ligeira inclinação. A posição de inserção de cauda está bem colocada, inclinada, não é muito alta, como tem o gay tail quando tem a garupa muito plana, e nem muito caída, demasiadamente arredondada, ou uma garupa caída, inclinada, quando esse ângulo é maior. Daí aqui temos alguns exemplos também que eu acho interessante, como sempre falo que o cão é simétrico, né? De proporções, é uma escultura, né? Aqui se vê o Doberman de cima, muito lindo de ver esse setor renal lombar largo, né? Bonito, mas nota-se que ele, vamos dizer assim, desculpe a palavra, é muito bundudo, muito cadeirudo. Mostra a musculatura, que é muito evidente, muito apreciada, do Doberman, e ele poderia ter um arqueamento de costela maior aqui, ou o desenhista poderia ter feito maior, o escultor, o artista, ou seria melhor, que aqui está um pouco exagerado, lindo, muito compacto por cima, deveria ser um pouquinho mais estreito para ser proporcional, apesar que às vezes algum excesso em algumas situações é até desvio, com exceção da própria altura, como eu relatei, é melhor do que a falta. Aqui é um outro exemplo de um cão muito correto, seja de qualquer padrão que seja visto, ele é um cão muito correto, muito proporcional. Aqui tem outro que fazem muitos estudos, seminários, workshops, que pintam o cachorro, ele está muito bem pintado, que mostra uma angulação escapulomeral nitidamente aberta, voltando a dizer que
a relação do comprimento do osso, do húmero e da escápula devem ser do mesmo tamanho. Isso não acontece na prática. Às vezes a tendência é sempre ser o húmero um pouquinho mais curto, né? Mas esse ângulo muitas vezes não altera, mas às vezes por ser o húmero mais curto acaba alterando também. Aqui nota-se que a garupa é muito inclinada. Esse cão, eu não sei de quem que é, mas ele não tem uma garupa bonita, é uma garupa muito inclinada. Eu diria que aqui até nem a linha superior é das mais desejadas, mas tem mãos, pés lindos, etc. Aqui nós vamos dar vários exemplos de que hoje sabemos que o padrão de 2000, até de 94 e 2015, aceitava-se nos países onde era permitido as orelhas cortadas e caudas cortadas. Hoje o padrão original da FCI retirou isso, só fala das orelhas naturais, não operadas, e caudas naturais. Isso já foi mudado em 2007 no padrão de Boxer, né? E mesmo nos julgamentos na América do Sul, em outros lugares, o FCI, não só Boxer, Schnauzer, dog alemão, claro que não corta a orelha, tal, foi mudado e parece que passou até desapercebido. Mas quando foi mexer com o Doberman, que também tem um lado comercial, fator muito grande, isso foi levantado por muitas pessoas, principalmente da América do Sul e do leste europeu, onde é permitido o corte das orelhas e cauda também. O pessoal tirou e a FCI fez um adendo que acredito que serve para todas as outras raças, que são, especialmente para o Doberman, que serão admitidos cães com orelhas cortadas e caudas cortadas, né, operadas, até 2024, de participar em exposições da FCI. Claro que aqueles países onde é proibido, né, não vou entrar nessa polêmica, que sabemos que o Brasil também é o único país da América do Sul onde essas cirurgias são proibidas, não vou entrar nesse assunto, porque temos 99% dos nossos cães em pistas com as orelhas e caudas cortadas, mas então nós temos vamos dizer assim, até 2024 serão aceitas e julgadas normalmente, depois vamos ver o que acontece. Mas aqui é um bom exemplo de um cão, na verdade, australiano, com excelente angulação dianteira, traseira equilibrado, dorso, um cão forte, pescoço talvez um pouco curto, cabeça forte, masculina, e uma cauda correta. Aqui nós temos uma fêmea europeia. Quando eu digo europeia, eu não falo absolutamente em tipo, é uma coisa que eu não abordei, mas para mim, na minha concepção, tipo é igual a raça e raça é igual a padrão. Eu acho totalmente equivocado, inclusive podemos discutir futuramente, que quando falam, esse Doberman americano, esse Doberman europeu. Ele é uma Doberman de uma linhagem europeia, nasceu na Europa. Não sei se tem alguma influência de cães não americanos, mas talvez latino-americanos, mas é uma fêmea de excelente qualidade, com uma cauda natural correta, porque o padrão FCI ele só diz que a cauda tem que ser elevada quando está em atenção. Só isso, não diz como elas devem ser, né? Já as orelhas têm uma descrição. Então, essas outras duas fêmeas, também europeias, essa aqui eu acredito que seja inglesa, ela tem, as duas são muito bonitas. Essa fêmea em particular, eu acho assim, com características muito corretas de tamanho escapulohumeral, angulação, equilibrada, linha de dorso, que se encaixa em qualquer padrão oficial, mãos e pés lindos, mãos de gato e tal. Talvez a jarrete não seja muito firme, não dá para ver, mas está apontando a sapatinha um pouquinho para fora. A cabeça já não gosta, o nariz um pouquinho romando, inclinado, o stop muito marcado e o supercílio marcado, e faz com que falte o famoso paralelismo crânio-focinho, mas uma cachorra de corpo lindo, mas ela está forçada com essa cauda que está incorreta. Essa está naturalmente incorreta, muito curvada. Se fosse cortada, provavelmente ela seria uma gay tail, que é uma característica não aceitável. Aqui mais dois exemplos de fêmeas europeias modernas.
Essa aqui existe, na terceira, quarta geração, existem influências de cães latino-americanos. Você vê que é uma fêmea quase quadrada, talvez seja um pouquinho mais longa, mas acho que nem chega aos 5%, 10% seria muito, uma cabeça forte, paralela, com linhas retas, longas, que o padrão americano pede longa e seca, já o padrão FCI pede um padrão cabeça proporcional ao corpo, antes dizia com a tradução como robusta, mas também ela deve ser em ambos os casos, ou sempre o dobra-mão só, como forte. Aqui é um outro exemplo de um cão, né, latino-americano, que tem um 3/4 lateral, nota-se uma largura de frente, estrutura, talvez ele faça um pouquinho de toinho na frente, com um dorso ligeiramente inclinado, né, com uma expressão muito bonita dos olhos, que nós vamos comentar, e aqui é quase o mesmo momento nesse cão na lateral. Nota-se que ele pelo menos aqui, o Handler tem mania, não tem Photoshop. Photoshop é tirado só a guia que está aqui, o Handler que está ali atrás. Ele tem o ângulo húmero um pouco mais reto e ele está mais esticado que o normal, mas ele nitidamente tem uma tíbia longa. Isso são influências de um cão que predominou muito nas Américas e, de uma certa forma, uma tíbia longa. É uma falta, é um desvio? Sim. Ele fica mais alongado, mas talvez se for medido, ele é até um quadrado, mas ele tem uma aparência mais alongada, lindo, excelente, nível, mas, como disse anteriormente, não existe o cão perfeito. Aqui já dou outras duas fêmeas, também de exemplo, nascidas na América do Sul, de ninhadas diferentes, linhadas similares. Dá para ver bem a angulação bonita. Essa fêmea está mais à vontade, está solta, né? Não está projetada para frente. Aqui nota-se uma linda semelha marcada, como o ponto mais alto que deve ser, uma bela linha superior e uma cauda um pouco com uma tendência a gay tail, uma garupa um pouquinho mais plana. Claro que isso se vê mais no movimento, porque os cães são muito bem condicionados, parados, e você pode colocar a posição que você quer quando está parado. Mas quando se movimenta, não tem jeito, ela aparenta, ou quando está natural, muito excitada, ou brava contra o cachorro. Tal. E aqui também nota-se uma angulação traseira mais reta, mas de forma um pouco equilibrada, não deixa de ser, porque também as angulações dianteiras não são das mais perfeitas. Aqui você vê uma fêmea mais projetada, né, que é a maneira como apresentando os cães aqui. Os europeus dizem que lá é mais natural. Eu não acredito, porque eu não concordo, porque fazem muito double handling, que também é proibido pela própria FCI, mas fazem, às vezes, as poucas vezes que eu julguei lá, era um double handling total, né, que apesar que eu poderia permitir ou não, né, o juiz cabe permitir ou não, mas está dentro do regulamento da própria FCI, quase entram dentro da pista para chamar, e os cães ficam totalmente projetados, tendo bolinha, etc. e tal. Eu não estou falando isso como uma crítica, mas em ambos os casos não é natural. Então, essa cachorra está um pouco esticada, tem uma cabeça excelente, paralelismo é muito, no geral, é uma cachorra quadrada, compacta, mesmo um pouquinho esticada, artistas muito boas. Talvez um pouco pescoçuda demais, para alguns padrões, ela tem um pouquinho de excesso, mas que muita gente gosta e é melhor do que o inverso, que é o pescoço musculado, não é fino, né? Mas é um pouco longo, um pouco acima daquele bom comprimento que nós comentamos. Aqui são 3 exemplos de cães de 3 ninhadas diferentes. Foram 3 cães que competiram na mesma época. Os 3 são multi-best in shows. Mas aqui, o que eu quero mostrar é o seguinte, vou analisar o mais rápido possível, desculpe falar rápido, e muitas pessoas, eu sei dos telespectadores, vão ter uma visão completamente diferente, até mesmo leigo. Então, começando com esse cão, você vê com uma estrutura bonita, também está projetado, foi tirado o head de atrás, que a cabeça dele
não é proporcional ao corpo, é um pouco pequeno. O pescoço também a maneira que ele está projetado está um encaixe estranho aqui, porque ele é um cão que dá para ver que ele tem o húmero um pouco reto e também tem a escápula, logicamente, que é uma consequência um pouco reta, um húmero um pouco mais curto, mas é o cachorro que faz uma figura bonita, é quadrado, uma linha superior excepcional, garupa bonita, posteriores, aprumos, tudo maravilha. Esse cachorro também está exageradamente projetado, está com a linha de dorso muito descendente, mas também é um cão com características muito bonitas. Também nota-se que o húmero daqui até a ponta do ombro é um pouco curta. Como a gente diz assim, aquele cachorro tem o antepeito muito grande ou destacado, geralmente a linha do ombro, quando o manúbio, que é a ponta do externo, passa da linha do ombro, ele é considerado, como antigamente falavam, um peito de pombo, bonito, ou quando é abaixo, ele falta peito. Ele tem que ser, o antepeito tem que ser aparente e o peito no cotovelo. Né? Mas nesse caso, um pouco de excesso, que é o caso desse cachorro, que é muito bem construído, mas nota-se que o antepeito é um pouquinho a mais, quando você tem dois cães que tem a mesma qualidade, e você tem um excesso de qualidade, um cão, vamos dizer, que tem um antepeito um pouquinho maior, que todo criador teria orgulho de ter criado um cão como esse, é melhor do que aquele que falta. Mas se tiver um outro com peito, um antepeito aparente, no caso do AKC é bem definido, que marca assim, ele, claro que é preferível aquele que tem um excesso de qualidade do que a falta dele. Pois bem, é muito difícil analisar por foto, não gosto de analisar por foto, são ângulos diferentes. Pessoalmente, eu sei que cada um vai ter a sua preferência, mas dentro da pista, eu, como tenho experiência com esses três cães, em movimento tal, que eles disputaram, um ganhou do outro várias vezes, ganharam raça e foram para a Best in Show, foram muito premiados durante 2, 3 anos. Esse cão, por exemplo, é um cão que é muito adaptável em pista e faz muito aquilo que o handler quer, que o proprietário quer. Então, ele faz tudo, se apresenta bem, se movimenta bem, faz uma boa figura em círculo. Ele não tinha os aprumos dianteiros tão bons, tinha um desvio de metacarpo, que não se pode ver aqui. E esse cão era um cão com temperamento excepcional. Os três têm temperamento correto, mas são diferentes. Esse cão era um cão brabo, já foi usado muito para guarda, saía de carro junto. É um cão brabo que não se sentia à vontade em pista, ficava nervoso, não gostava, nunca avançou num giz, mas não gostava da figura estranha. E esse é um cão que também ficava um pouco tímido em pista também e não se mostrava muito bem, por incrível que pareça, não tinha um movimento em círculo, não fazia essa mesma figura, abaixava muito a cabeça, a garupa marcava, essa figura linda que esse cachorro não tem Photoshop, nem nada, dessa figura não fazia. Então, conclusão, nos três em disputa, esse cachorro ganhava mais, e era o cachorro que foi menos usado em reprodução, mas era o cachorro que ganhava mais em pista, porque conseguia mostrar suas melhores características. Aqui, esse exemplo é só para mostrar esse reflexo, independente da qualidade do cão ou não, que tem suas limitações, o reflexo da silhueta do Doberman, que é muito importante. Aqui mostra um cão com uma cabeça altiva, um focinho forte e que tem a tendência ao single track. Aqui é um movimento que aqui não está num passo ainda correto, mas mostra um tônus muscular da coxa muito grande, a expressão por ele não está tão bonita, e a cauda é uma cauda razoavelmente correta. Ela não diria que seja uma cauda de round, né? Mas ela é correta, porque ela é elevada e não é curvatura, e eu acho que está um posicionamento correto. Aqui as cabeças, o Doberman Pinscher, com 2 N's, né, de 1904, dá para ver a diferença, como ela era curta, mas já pode-se reparar o paralelismo crânio-focinho, né, do cão, e ele é um cachorro visto de perfil que se encaixa numa cunha. Se você analisar aqui por fora, até tem o desenho para mostrar, mas acho que não vai dar tempo.
E aqui também a cabeça mostrando o paralelismo, né? O mesmo tamanho do focinho e do crânio, né? Apesar de que não é uma cabeça longa, é uma cabeça mediana, mas ela com os lábios secos, né? Bem aderentes, pretos, que está muito bem representado de uma cabeça, essa aqui também. Só uma adendo. A FCI pede a cabeça em formato de cunha, né, que vai alargando para o final das orelhas, desde o focinho até a inserção das orelhas, vista de cima. Já o AKC, vista de perfil e diferente. Então, cunha nos 3 formatos deve ser. Aqui também uma mesma cabeça com vários ângulos, né? E de frente, mostrando a cunha, independente, os olhos um pouquinho arredondados, o paralelismo do focinho. Poderia ser uma fêmea nitidamente, poderia ser um pouquinho mais maxilar inferior, né? No caso, mandíbula mais forte, mas é uma fêmea com boas características. Não é uma, dá para ver nessas outras fotos, não é uma fêmea, um focinho leve, tá, mas não é nada exagerado. Ela está sentada, esse arqueamento de pescoço, que muitos europeus não gostam de exagerado, eles admiram, mas eles criticam, mas tanto o padrão europeu como o AKC, eles falam do arqueamento da nuca. Claro que é mais acentuado quando está sentado, quando projeta baixo. Aqui são cabeças de expressões assim, de excelente qualidade. Nota-se esse cão europeu, com uma cabeça extraordinária, longa, tem a cunha, não tem o arco estigmático largo, com expressão, os olhos têm que ser, no caso, o FC ovalados, antigamente o AKC pediu um formato amendoado, ela é longa, com o mesmo tamanho, tem uma característica do padrão FCI que se chama-se assim, nítido sulco frontal, o sulco sagital, é uma característica que não fala isso no padrão AKC, que é muito bem detalhado nesse cachorro, nesse outro cachorro também, uma excelente expressão. Esse aqui, como fala com as inserções, a inserção deve ser alta, as orelhas rente, quando naturais, né? Rente as bochechas, rente a face, ele tem umas orelhas bem colocadas, é de médio para longo, não especifica muito o tamanho, mas claro, não pode ser nem muito alta, nem muito baixa, não pode ser muito longas, nem muito curtas, né? Tudo como a gente fala do desvio. Aqui tem os olhos escuros, marrom, bonitos, no formato. Mas aqui, esse cão especial, que é o mesmo que esse, em outro ângulo, nota-se que, na maioria das vezes, quando tem essa lateral cinzelada, lapidada, né, que o Doberman é todo lapidado, é uma escultura, na verdade, viva, quando tem as orelhas cortadas, ele beneficia, porque ele mostra essas qualidades. Nesse cão, ele está ajudando essas características naturais, porque esse crânio é um pouco arredondado, sobra um pouco marcado, que não se vê muito nesse 3/4, e ele está ajudando, porque ele está escondendo que esse crânio, essa lateral não é tão lapidada. Aqui nesse ângulo dá para ver melhor esse marcado, esse crânio ligeiramente arredondado, que prejudica o paralelismo crânio-focinho. Aqui são outros exemplos bonitos de expressões, né? Com figuras de um cão bravo, uma expressão determinada, né? Essa fêmea, ela dá para ver bem a diferença do macho e das fêmeas. Essa fêmea está apresentando os olhos claros, mas ela, claro que o marrom tem uma tonalidade mais clara, mas ela está contra o sol, né? Normalmente elas não são. Aqui uma outra fêmea com uma boa expressão, está um pouquinho, com uma expressão um pouquinho apática, as orelhas estão muito corretas, mas são expressões corretas. Aqui, também para falar dos olhos, né? Essa vivacidade do olhar do Doberman, essa foto central mostra bem essa alerta, essa prontidão, né? Muito característica do Doberman, é ter olhos médios, muito bem colocados,
são mais para ovalados do que amendoados. Aqui também tem um outro bom exemplo de uma cunha, pode ver também que essa fêmea é muito bem cinzelada, muito lapidada, essas laterais, aqui também se vê essa cunha, com olhos expressivos, talvez um pouco claro, mas também está pegando um pouco o sol, quanto mais escuro, melhor, né? E são expressivas, os lábios são um pouco pendentes, mas os olhos, principalmente, são olhos amendoados, escuros e tamanho médios e bem colocados. Quer dizer, só no olho nós temos 5 características, que é o tamanho, a cor, né? No caso, a tonalidade, o formato e a inserção, né? Aqui nós vemos cabeças erradas. Essa cabeça aqui que impressiona muito, com olhos quase rasgados. Antigamente nós gostávamos desses olhos mais chinês, né? E tem que são 2 tijolos e não tem cunha. Essa aqui é uma cabeça muito leve, com o olho parecendo branco, com o stop pronunciado, e aqui já tem uma cabeça arredondada. Aqui mostra algumas esculturas para mostrar que o Doberman é muito lapidado naturalmente, muito cinzelado. Aqui nós mostramos um cão, por exemplo, que é um cão que não é de expulsão, mas tem olhos amarelados, que isso é desqualificante no padrão FCI, mas ele é um cão policial, que desde o início do século XX ele foi oficialmente na Alemanha como um Doberman, como um cão policial, aqui na guerra, aqui em 11 de setembro, em outros resgates, e aqui o Doberman, que sempre é apaixonado por crianças.